Slowplay, o assunto mais mal interpretado do Yu-Gi-Oh! Além disso, um dos assuntos mais delicados de se abordar, porque é muito difícil de se falar sobre um assunto quando o conceito ou a teoria sobre ele difere entre os participantes dessa conversa. Esse vídeo tem como objetivo mostrar minha forma de investigação e minha tomada de decisões durante um torneio, mas também é uma crítica à comunidade de Yu-Gi-Oh! Em geral, jogadores, juízes, organizadores, enfim, que se contenta com o conhecimento superficial sobre os assuntos. Antes da gente começar, eu queria dar 3 avisos rapidinho aqui. O primeiro, então, é um agradecimento. O primeiro vídeo que eu postei aqui foi muito bem recebido por vocês, e eu fico muito feliz que a comunidade realmente tenha dado esse feedback tão rápido e tenha aprovado o meu projeto. Já nesse primeiro vídeo, a gente desbloqueou a URL personalizada, então não fica mais aquela coisa completamente aleatória, agora fica com o nome do canal bonitinho, que fica muito mais tranquilo também de, enfim, colocar nos grupos e tudo mais. Então dá aquela força, compartilha esse vídeo aqui. O segundo aviso, então, é sobre esse vídeo. Pelos feedbacks que vocês me mandaram, vocês são jogadores que, bom, têm certa experiência no jogo. E nesse vídeo eu quero fazer um teste. Um conteúdo um pouco mais extenso, com assuntos bem mais complexos para serem absorvidos. Realmente para quem joga Yu-Gi-Oh! Há mais tempo. Eu também vou deixar na edição um tempo com cada tópico abordado. Assim você pode ir e voltar o tempo que você quiser. Ou se você quiser antecipar algum tópico antes do outro, bom, fica ao seu critério. Me fala nos comentários também se você curte vídeos um pouco mais extensos e com mais assunto para falar, ou um pouco mais curtos e focados em um assunto específico. Bom, a última vez que eu tenho para passar é sobre o vídeo da semana que vem. Ele provavelmente vai ficar lá pro final, ou sexta, sábado ou domingo, por conta do ICS, o evento que vai acontecer nessa semana no Rio de Janeiro. Bom, eu tô indo para lá na quinta, e eu vou fazer parte da equipe de juízes, então produzir conteúdo tá fora de cogitação. Mas, de qualquer forma, se você quiser ainda me acompanhar, me segue no Instagram, que eu vou postar algumas coisas lá nos stories, enquanto eu estiver livre, conversando com o pessoal, ou até a minha expedição até o local do evento. Se você estiver no evento também e quiser me dar um salve, na sexta-feira, antes da pré-inscrição, então por 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, eu vou estar ali na frente. Então, vamos lá, vamos trocar umas cartas, conversar, enfim. Bom, bora para os conceitos agora então. Como eu disse anteriormente, eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos, para dar aquela ideia de início, meio e fim, e ficar muito mais fácil de absorver. Os conteúdos são densos, então não toma tempo, vê esse vídeo com calma, e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui no card, pausa esse aqui, assiste ele primeiro e volta para cá depois. Iniciando então pelo Who's the Beatdown. Em 1999, o Bad Player Flores, que é um dos melhores escritores e estrategistas do Magic the Gathering, escreveu um artigo que para mim é um dos melhores para analisar a situação de intenção dentro do Yu-Gi-Oh! Resumidamente, Flores diz que há 2 tipos de estratégias. O Beatdown, que eu vou traduzir para batedor, e o Control, que, bom, como o nome diz, controle. Enquanto o controle busca uma estratégia muito mais lenta, porque o deck dele é bem mais sólido e consistente, o Beatdown procura acabar com tudo o mais rápido possível, porque ele não vai ter alguma chance se o controle finalmente conseguir encaixar todos os motores dele e a derrota dele vai ser inevitável. Esse termo inevitável foi muito mencionado pelo Flores. Quando o jogador tem a inevitabilidade, ele busca procurar alguns recursos que tornem o campo dele, ou enfim, a estratégia dele muito mais forte, opressora, e que não tenha como passar por cima. Então ele vai sempre priorizar o ataque e a defesa. É por isso que, por exemplo, alguns decks como Dragon Link ou outras coisas que a gente chama de combo, utilizam muito mais cartas de extensão do seu combo, para caso ele tome alguma interação, ele continue tentando fazer a mesma coisa, do que defesas só para, bom, enfim, não tomar essas interações. Eles preferem passar por cima do que, enfim, tentar não tomar. Já o batedor tem que, a todo e qualquer custo, impedir que o controle, enfim, consiga finalizar o campo dele. Porque se ele conseguir, de alguma forma, bom, a derrota dele é inevitável. Fica bem fácil de separar essas duas situações quando a gente está falando de 2 decks com estratégias diferentes. O Dragon Link, como eu mencionei agora, e o Eldritch, por exemplo. Bom, quando o Eldritch começa, ele vai se aplicar como um batedor. Então, ele vai tentar a todo custo trocar carta com Dragon Link para que ele não consiga jogar. Ele vai atrasar o máximo possível o motor principal do Dragon Link para que ele de fato não consiga fazer nada, até que finalmente ele vai conseguir colocar os Golden Lords em campo, bater e, bom, finalizar o jogo o mais rápido possível. Enquanto isso, o
Dragon Link vai tentar a todo custo poupar recursos para que ele não fique tomando as armadilhas do Eldritch e consiga passar aquilo por cima, colocar o campo dele e, bom, mostrar a supremacia, então, da estratégia em cima do batedor em questão. Mas ainda nesse mesmo exemplo, as coisas invertem quando a gente faz com que o Dragon Link comece. Agora ele não age mais como um controle, mas sim como um batedor. O objetivo do Dragon Link é colocar o campo dele o mais rápido possível e agora fazer trocas com o Eldritch para que ele não consiga engatar o motor dele, que o jogo acabe antes mesmo que o Eldritch comece a jogar. Tá, beleza. E quando dois decks iguais se enfrentam? Quem é o batedor e quem é o controle? Bom, existem inúmeros fatores que vão identificar isso. Desde quem começa no dado, até mesmo aquelas cartas que roubam vitórias. Geralmente aquelas cartas que a gente chama de roubadas, e que vão pra banlist uma hora ou outra. O ponto que eu quero chegar aqui é que nem sempre queimar sua mão inteira para fazer um campo imparável é a melhor jogada, porque você pode estar agindo como o controle da situação. Parafraseando Flores aqui, se você atribui incorretamente a sua função, você perde o jogo. Esse assunto por si só daria um vídeo, mas infelizmente eu só posso introduzir esse assunto aqui nesse vídeo para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, eu vou deixar tanto o artigo do Flores aqui embaixo, quanto o artigo do Johnny Lee, que é um comentarista da TCG Player Infinity e escreveu uma visão desse mesmo artigo voltado pro Yu-Gi-Oh!, que vale muito a pena ler. E você agora, sabendo de tudo isso que eu te falei, você percebe que uma tomada de decisão é muito importante e a gente não pode definir um tempo X para cada jogada? Agora que entendemos um pouco mais sobre o conceito de tomada de decisões, a gente pode ir para a parte literal. O que significa slow play? Bom, gente, eu vou dar uma lida aqui, tá? Conforme o livro de políticas, slow play fala sobre o ritmo de jogo. Você deve manter uma velocidade razoável de jogo, independentemente da complexidade do mesmo, além de não perder tempo durante os duelos ou durante a partida. Já conforme o livro de penalidades, slow play é uma penalidade passiva de warning, que é o slow play minor, com acréscimo de no mínimo 3 minutos no relógio da partida. Lembrando que esse tempo é obrigatório, tá? A não ser que a match tenha entrado nos procedimentos de final de rodada. Aí nesse caso você não dá tempo adicional. Eles já estão acabando, né? Slow play pode receber um upgrade de penalidades se continuar sendo realizado durante o torneio. Notem que a penalidade para isso é um warning, que é a menor possível dentro de torneios de tier 2 ou maior. Mas por que isso? Bom, é simples. Que slow play é sempre não intencional. Isso significa que o jogador está só demorando muito tempo para fazer uma jogada, ou para tomar uma decisão, ou até mesmo para se organizar. Mas ele não tem o intuito de ganhar nesse tempo, ou está fazendo isso de forma intencional para qualquer coisa. Ele realmente só está demorando demais. Por isso que o tempo que a gente dá é muito importante, porque os jogadores não podem ser prejudicados por algo que não foi feito de forma intencional. Outra coisa muito importante para a gente falar aqui é que o slow play não ocorre em um momento específico. Não adianta de nada você chamar o juiz faltando 2 minutos no relógio para reclamar sobre o ritmo de jogo do seu adversário, porque, cara, a partida inteira já foi afetada por isso. Você deve chamar o juiz quando o slow play começa, sendo ele no começo, no meio ou no princípio do fim do jogo. Mas deixar para a última hora não vai te ajudar. Lembra também que você deve manter a educação e ser gentil com o seu oponente. Até porque ele está jogando de forma devagar, geralmente porque ele está nervoso. Ele não quer atrasar. Não é o objetivo dele ganhar no tempo. E se ele não está jogando de forma proposital, não tem por que se exaltar ou ser rude. Eu entendi, Thiago, mas eu tenho um tempo X para cada jogada. E eu posso usar esse tempo ao meu favor, não é? Não. Não existe nada em nenhum documento diga que você tem um tempo X de tomada de decisões ou um tempo X para fazer tal jogada. Isso é um mito criado pela comunidade que tem que ser extinto desde ontem. E lembra do artigo acima. Mesmo que você esteja jogando com um deck de Floodgates, por exemplo, você nem sempre quer ser o controle da situação. Então, tomada de decisão vai muito além de setar uma carta ou passar um turno. Se você está jogando com o tempo como um fator determinante da sua vitória, você então está admitindo que tem intenção de jogar devagar para ganhar no tempo. E isso não é mais slow play. E sim cheating. O stall vem do inglês enrolar e é uma forma de trapaça, o que não é aceito dentro das políticas do Yu-Gi-Oh! A consequência para essa ação é a desclassificação, a maior penalidade possível. Ganhar no tempo nunca, em hipótese alguma, deve ser uma condição de vitória, mas em sim uma consequência. Para quem já me conhece há algum tempo, sabe que vez ou outra eu menciono o efeito Dunning-Kruger, porque ele é muito presente na nossa vida. A ignorância gera confiança com mais frequência que o conhecimento. Essa foi a frase utilizada por Justin Krieger e David Dunning em seu estudo sobre a compreensão de conhecimentos em relação à confiança dos mesmos. Em síntese, o efeito que eles estudaram fala que quanto mais a gente aprende um conhecimento, mais confiança a gente gera sobre ele. O ponto é que, em certa parte, a gente começa a ter muito mais confiança do que realmente o conhecimento que a gente tem. O efeito também fala sobre o contrário. Quando as pessoas têm muito conhecimento sobre algo, elas tendem a se menosprezar quando, enfim, são chamadas para falar sobre ele ou entendem que não sabem tanto quanto elas realmente sabem. Vocês conseguem entender a linha de raciocínio aqui? Os novatos no jogo aprendem um termo, como o slow play, e utilizam ela de forma errada. E isso acaba estragando tudo, desde o nível da comunidade local até grandes eventos.
E ao invés de procurarem um pouco mais de informação, eles continuam naquela piscina de conhecimento mega rasa, achando que realmente sabem tudo sobre o assunto. Quantas vezes eu não ouvi aquela frase, bom, ele foi desclassificado porque fez slow play, ou bom, ele joga de Mystic Mine, então ele só ganha no slow play. Isso é naturalizado até por juízes, bom, menos experientes, porque eles aprendem que o slow play pode ser intencional em alguns casos, e aí ao invés de eles punirem, então, esses trapaceiros, eles simplesmente dão uma warning e dão um puxão de orelha neles. É claro que a gente não deve generalizar, não é todo mundo que faz isso, mas se a gente começar a ensinar o certo desde o começo, para quem está começando agora, ou para aqueles jogadores mais antigos que entenderam o conceito de forma errada, a gente melhore muito o nível de conhecimento das locais, e isso passa diretamente para os eventos grandes, onde o nível vai subir muito, a gente vai ter muito menos atrasos e vai ser um ambiente muito mais saudável para que todo mundo jogue. Em conclusão, aprender muito bem sobre o conceito e ensinar ele de forma correta evita muitos problemas para todo mundo, te torna realmente um jogador melhor. Com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, ou se você quiser acrescentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários. Agradeço de verdade aí para toda a galera que me deu algum feedback, alguma sugestão. Lembrando também que se você quiser me seguir aqui nas redes sociais, os links são todos aqui na descrição. E mais uma vez, eu tô deixando todos os links que eu utilizei aqui como fonte na descrição também, caso você queira dar uma olhada. Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.